Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação, sempre com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. Hoje eu converso aqui com a doutora Juliane Hostert. Olá, Juliane, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Vanessa. Prazer te receber aqui. E olá a todos também. Gente, a Juliane é biomédica esteta, mestre em biotecnologia aplicada à criança e ao adolescente pelo Instituto de Pesquisa Pelé, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde desenvolveu pesquisas com células-tronco e doenças neurodegenerativas. Atua como cientista há mais de 15 anos e hoje também é doutoranda. Então, estamos aqui com uma cientista para falar de estética. Que bacana, Ju! Me conta primeiro a tua história. Né? Como assim? Você é biomédica e também cientista. Como você começou a ir mais para esse lado da pesquisa mesmo, da ciência? Na verdade, tudo começou com a ciência e a ciência levou à estética. É mesmo? Sim, eu sou cientista desde criança. Eu falo, né, uma coisa que eu me orgulho muito. Toda criança queria ser princesa. Eu falava para minha mãe desde criança, eu quero ser cientista. Ah, que maravilhoso. E comecei nessa saga. Então, eu fiz química primeiro, né? Fiz química pela Universidade Federal do Paraná. Depois disso, que eu fui fazer biomedicina. Na biomedicina, sabendo das condições atuais da pesquisa no Brasil, a nível financeiro, eu conciliei outra profissão que foi a estética. E eu falo assim, e eu entrei na estética pela questão financeira, não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Entrei por essa questão e pensava, vou só fazer um botox, um preenchimento, e quando eu percebi, se tornou uma paixão. Por quê? Eu tinha que estudar mais para estética do que eu acabava estudando para pesquisa. E para uma nerd, então isso é maravilhoso. Então acabou se tornando uma paixão na minha vida, né? E como que a ciência ajudou no seu trabalho com estética? De todas as formas possíveis, porque trazer todos os embasamentos científicos e teóricos que estão em artigos, né, que a Bíblia do cientista é um artigo científico, então trazer todos esses embasamentos para a estética é algo muito bom, porque ali está comprovado já as coisas. Ali está dizendo o que é certo, o que pode dar errado, e você trazer isso, ao mesmo tempo que é bom para mim, traz conforto para o paciente também. O paciente se sente mais seguro com isso, sabendo que não veio das vozes da minha cabeça o que eu estou fazendo. Ou não foi um curso de 10 dias, um final de semana, porque isso existe até. Nossa, demais, demais. Isso é uma coisa muito triste, né? Então, isso auxilia muito, assim como atualizações. Por exemplo, eu aprendi a técnica de Botox há 6, 7 anos, a técnica como aluna e tal, mas todo ano, eu falo para vocês, todo ano isso muda. O que era feito com a toxina botulínica, o conhecido Botox, há um ano atrás, hoje já não são as mesmas coisas. Mudou a forma de aplicação, os cuidados pós, a forma de diluição, tudo isso vai mudando conforme o tempo. E aonde que estão essas informações? Nos artigos e assim na ciência. Olha só. Você acha que a gente está falando aqui num podcast sobre saúde? Estética tem tudo a ver com saúde? Totalmente. E eu falo assim, eu acho muito legal até essa sua pergunta em relação se tem a ver, porque assim, às vezes o paciente chega no consultório com influência das redes sociais, influencers, TV, e eles chegam, não, eu quero fazer tal coisa. Eu quero a boca de tal atriz. Quero a boca, exato. O exemplo mais comum é a boca. Eu quero a boca de tal atriz, eu quero colocar 2 ml. Mas espera aí, como que você sabe se você precisa de boca, se seu organismo é compatível com isso? Não é assim. Né? Você não é sommelier para escolher exatamente o que cabe a você. Então, você tem que pensar na questão da saúde. E unindo a isso, vem a questão da anamnese, que é uma série de perguntas que nós fazemos para o paciente que a gente vê se realmente está apto a fazer certas coisas ou não. Né? Então, a saúde e a estética está totalmente conciliado ali. Um outro exemplo que eu tenho foi uma paciente uma vez que chegou assim, olha, eu tenho essa barriguinha para perder e eu tenho que estar até mês que vem pra praia. Eu falo, tudo bem? E daí falou assim, aí tal lugar falou que consegue fazer isso. Aí eu falei, você sabe a custo do quê que faz isso? Eu falei, eu consigo.
fazer você perder essa barriga de um mês para o outro. Essa puxetinha aí para você ir para a praia. Eu falei assim, para eu estar injetando a quantidade de coisas que eu vou estar injetando no teu organismo para fazer você queimar isso, alguém está pagando essa conta. O teu fígado e o teu rim estão sobrecarregados, vão ficar sobrecarregados. No futuro você pode desenvolver um problema e você não vai nem lembrar que foi por uma aplicação que você queria ir na praia. Então, tá conciliado sim, e isso entra também a questão da responsabilidade do profissional. Então, eu falei para ela, se você quiser, a gente queima uma parte dessa barriguinha para você ir para a praia, e o restante, quando você voltar, a gente vai continuar cuidando, né? Sim. Mas isso no tempo certo para o teu organismo. E no perfil dos clientes que te procuram, elas, a maioria mulheres ainda? Hoje é homens. Homens também. Eles também, depois vamos falar em detalhes disso, mas são cada vez mais jovens? Ou não necessariamente por conta das redes sociais? Por conta, o meu nicho não, Vanessa. Pra mim não. Por quê? O meu é 35 mais. Tá? Até uns 2 anos atrás eram 70%, 80% feminino, né? Hoje já é 60% masculino. Olha que curioso, que bom isso. Exato. Eu vejo um lado bom, assim, que os homens também querem envelhecer bem, né? Isso. Sim, e hoje se cuidam, principalmente sabendo que não vai ter aquela transformação absurda que as redes sociais, né, e os influencers mostram por aí, sabe? Ju, uma curiosidade, assim, saindo até um pouco do roteiro. Por que fica tão feio? Por que os artistas se submetem, influencers? Que profissionais são esses que deixam as pessoas tão estranhas? Eu falo assim, o que acontece isso é falta de mão do profissional para dizer não para o paciente. Entendi. E eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Eu tenho poucas pacientes ali abaixo dos 25, mas eu tenho uma que eu gosto muito dela, e ela veio até assim, ela fez 1 ml de boca, né, um preenchedor 1 ml. Depois de alguns meses ela falou, Ju, quero colocar o segundo. Daí eu falei assim, não, cabe. No caso dela, cabia. Colocou o segundo, ficou perfeito a anatomia do rosto dela, certinho ali, desenhado, proporcional pro rosto dela. Dela, Ju, eu quero mais um. Eu falei assim, Nath, não dá. Não. Daí ela falou, mas Ju, minha amiga colocou 3. Eu quero colocar 3. Eu falei, Nath, expliquei pra ela toda a questão que envolvia, não sei o quê. Mas vamos pensar, isso é eu dizendo não. Mas e se eu tenho um boleto pra vencer? Eu podia estar ganhando a mais com isso, não podia? Sim. E quantos profissionais chega nesse ponto de dizer não e falar, mas eu preciso, E a pessoa quer tanto. Ela vai ficar feliz. E a pessoa vai e acaba cedendo. Só que eu falo não. Você fala não. Eu falo não. Eu falo, hoje eu sou uma profissional que eu não tenho esse problema de dizer não. E antigamente eu também não tinha, mas assim, eu falo que é muito difícil quando você tem uma pendência financeira, você está começando, você precisa ter clientes, ter pacientes, e você... Não, eu vou dizer não, porque é o certo. E muitas pessoas se perdem nesse ponto. E acabam... Mas eu acho que é até uma propaganda ruim do trabalho, no fim, né? Porque ainda mais para artistas, influencers que estão em evidência, sim, que até alguns estão revertendo, né? Exato. Hoje em dia... O caso que eu gosto muito é da GK, né? Eu nem conhecia direito, até todo mundo falava, Ju, você viu a GK? Viu a GK? E daí eu fui ver, eu vi o antes dela. Aí eu vi quando ela se transformou de uma forma bem exagerada. Eu acompanhei também. E depois quando ela tirou parte. Ela não tirou tudo ainda, tem, né? Mas está de uma forma mais suave, né? Exato. Essa impressão, assim, de leigo. Só que eu vejo também que as pessoas só veem o que é ruim dos influencers. Por exemplo, por que ninguém comenta da Sandy? A Sandy tem bastante procedimento. A Sandy tem. Grazi Massafera, né? Thaís Araújo. Olha, a Thaís Araújo tem. Tem. Né? Porque são mulheres discretas. Mas são discretas. Isso é harmonização. Isso. Eu vou te envelhecendo bem. O que eu vou dizer assim? Sabe como você interpretar o que é uma harmonização de verdade e não uma desarmonização? Quando você olha para uma pessoa e chega, nossa, que bonita, cortou o cabelo, você não sabe pontuar o que foi feito no rosto dela. Se você sabe pontuar, isso não é harmonização, né?
Tem essa diferença. E isso também foi um relato de uma outra paciente minha, que ela fez preenchimento labial e botox. Ela falou, Ju, hoje eu cheguei no trabalho e tal, não sei o quê. E falaram pra mim, nossa, que legal, você cortou o cabelo, que bonita. E ela me mandou essa mensagem. Eu falei assim, pra você ganhou. O objetivo é isso. Que coisa. As pessoas não saberem pontuar e ser uma forma bonita e discreta. Uhum. Ju, você hoje é referência em estética de alta performance com propósito. O que é isso? Então tá, esse é exatamente o motivo de hoje 60% do meu público ser masculino. Os homens hoje, baseado na questão da imagem e do cuidado, e entender que esse cuidado influencia de forma direta na confiança, e essa confiança influencia também na sua resposta do trabalho, eu realmente me especializei nisso, em alta performance para líderes no mercado. Né? E com isso eu consigo trazer um caso para você de um paciente meu muito querido, que ele inclusive está em processo de atendimento agora. Ele é muito bem sucedido como empresário, ele é escritor de livro, palestrante, todo aquele, né? Bam, bam, bam. Exato. E ele veio falando assim, Ju, tá vendo essa cicatriz de acne? Você acha que consegue me ajudar com isso? Eu falei, consigo. Ele, olha, eu já fiz isso, e melhorou, mas não sei o quê. Eu falei assim, pode, né? Vamos lá. Apresentei tudo, montei um protocolo para ele, tudo certinho, não sei o quê. E comecei. Ele está da metade para o final agora do tratamento dele. E ele foi e veio relatar esses dias o seguinte, ele falou, Ju, eu tô tão feliz. Ele falou assim, eu vou te falar que eu dava entrevista, eu fazia podcast, fazia tudo, né, toda essa parte assim, em todo lugar eu pedia para me filmar e colocar filtro. Por quê? Mesmo com toda essa parte bem sucedida dele, ele tinha esse problema na confiança dele, da imagem dele. E ele falava assim, hoje eu não preciso mais dele. Obrigada, minha amiga, e me abraçou, né? E isso assim, ele falou, eu quero continuar mantendo esses meus cuidados. Ju, dá pra gente depois que terminar, eu continuar fazendo outras coisas para cuidar e melhorar cada vez mais? Eu falei, claro que dá. Então, essa parte influencia direto na confiança mesmo de pessoas bem-sucedidas, e isso sendo feito de forma discreta, né? Não, e é interessante você falar isso, que eu ia falar sobre isso. Como que a estética influencia na autoestima? Você já me falou que influencia, inclusive, nessa questão, né, de homens muito bem-sucedidos, de maneira geral para mulheres. Eu até poderia dar relato, né, como mulher, sim, todas nós podemos, mas você como profissional, como que você vê que a estética, o seu trabalho influencia na autoestima das pessoas? Nossa, em todos os sentidos, sabe, Vanessa? Deixa eu pensar assim por um segundo. Já nas mulheres, principalmente assim na questão de confiança, principalmente no trabalho, que acaba sendo o meu nicho, mas também ao ponto de tirar fotos sem filtros, por exemplo, elas sempre comentam assim, deixar de usar maquiagem pesada, né? Eu tenho um tratamento que eu desenvolvi para essa questão de pele e tudo assim, e uma das minhas pacientes falou, Ju, eu não sei mais, eu não sinto mais quando eu uso base, eu me sinto estranha, eu não preciso mais usar base dela, obrigada por me livrar disso, né? Então, nessas questões assim, por exemplo, uma paciente também que veio fazer o glúteo, ela terminou em janeiro, né? E ela falou assim, nossa, eu pude colocar um biquíni e não sei o que e tal, assim, sabe? Então, mexe nisso. Uma outra paciente muito querida, ela estava antes de ontem, a Paty estava lá no consultório, e ela estava falando assim, Ju, ela falou assim, você acha que precisa fazer isso? Que tem que fazer isso? Que tem que não sei o quê? Eu falei, Paty, não tem, relaxa, calma, fica tranquila. Daí ela falou assim, daí ela fez eu prometer de dedinho, ela falou, promete de dedinho, se tiver alguma coisa estranha, não sei o que, dela, porque eu tô tão feliz com a minha imagem que eu não quero que mude mais. E ela já tá há 5 anos comigo, né? Olha. E ela falou assim, então tô tão feliz que ela falou, eu não quero que isso mude, não quero que isso desande, não quero. Eu falei assim, Paty, fica tranquila, se tiver alguma coisa eu te aponto, ou se chegar num certo ponto da tua vida que eu vejo que tem a necessidade de fazer algo a mais, eu te aviso. Por enquanto, mantém só o que a gente tá fazendo e tá tudo bem, né? Então influencia demais, assim, principalmente na questão da confiança, né? Não, e você tá falando, né? Ela tá feliz com a imagem, ela se sente segura, eu imagino, no trabalho,
ela, até em questão de relacionamento, porque em tempos de rede social a gente é muito bombardeado com uma imagem perfeita, né, Juliane? Todo mundo é perfeito. Nossa, demais. Eu vejo a minha filha com 22 anos assim, não, eu acho que eu quero mudar o nariz, eu quero mudar. E fica fazendo toda hora. Porque eles são bombardeados, né? E você tá me dizendo, não são só os jovens, realmente as pessoas 30 a mais também todas. Se influenciam. Então, se ela está se sentindo bem, exato. Eu acho que todas as áreas da vida podem, né? Sim, influencia em tudo, em parte de relacionamento, né? Então já tiveram várias que relataram a questão ali de quando começou a se sentir mais à vontade, até na parte sexual, que tinha perdido o desejo por ter vergonha, né? Isso são casos bem mais antigos, assim, né? Mas da paciente falar, poxa, eu não estava mais com vontade, meu libido diminuiu. E depois que começou a se cuidar, falar, nossa, não era problema disso, era só não sei o que, Ju, consegui ter um relacionamento com meu marido de novo. Então, sim, isso influencia em várias questões, né? E não é só a questão ali do que a pessoa imagina, sabe? Não é só beleza. Vai muito além. Isso. Jeito, né? E a minha parte é voltada mais para essa questão, sabe? Eu não gosto de exageros. Por exemplo, eu mesmo não tenho exageros no meu rosto, eu faço procedimentos, tudo, mas não gosto de nada exagerado. Mesmo. Não, que bom, né? Eu cuido muito da questão da pele, tudo assim, mas não gosto de exageros, não gosto daquela questão inflada, daquele excesso de produto, de excesso de... Não gosto, né? E eu vejo que também pra mim fez muita diferença. Eu não uso mais base, por exemplo, né? Parei de usar maquiagens pesadas, né? Eu fui... Como que é? Eu fui jurada do Miss Curitiba e eu fiz uma maquiagem que ficou linda, mas eu não me reconheci. E eu fiz com uma profissional maravilhosa e tal, e eu não me reconheci. Sabe, eu falei assim, não é mais minha pele, porque minha pele não precisa mais disso. De tanto exagero. Exato, né? Então, assim, até pra mim faz diferença também. Ju, quais são os procedimentos mais procurados hoje na sua clínica e que você avalia, assim, de forma geral? O que as pessoas estão procurando hoje? Hoje as pessoas estão procurando a questão de tirar o excesso de preenchedores. Certo? Mesmo? Muito. Estão voltando atrás? Não voltando atrás, né? Não voltando atrás, mas não querendo colocar mais. Entende? E além disso, principalmente que acaba sendo o meu foco e a minha paixão, é cuidados com pele, por exemplo, bioestimuladores, né? A parte de células tronco, que são os exossomos, o PDRN, que é tudo voltado para a pele também, né? Tem outras funções ali, mas o principal, o cargo-chefe ali é a parte da pele. Né? O Botox, que é o pãozinho quente, que esse não tem como tirar, né? Sim. Esse não adianta. E assim, eu brinco que os meus pacientes, eles são por temporadas. Tem temporada que todos querem fazer bumbum. Tem temporada que todos querem fazer bioestimulador. Né? Então, assim, mas o principal hoje é bioestimulador, células tronco, cuidados com a pele e Botox. Para explicar direitinho para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes não tem noção, né? Vamos explicar primeiro o que é o Botox. O Botox, ele é a toxina botulínica, né? Primeiro que Botox é uma marca, né? Então, assim, é a toxina botulínica e ele serve falando de uma forma mais prática, para fazer paralisação de algumas musculaturas. E um detalhe importante, já voltando para a parte científica, que é tudo que nós temos na estética foi usado primeiro no âmbito de saúde, parte hospitalar. Né? Então, por exemplo, o Botox ele era para contração muscular, espasmos musculares da face do rosto. Né? Eu tenho uma paciente minha que não faz comigo, ela é de fora do Brasil, ela tem contração muscular na perna e ela usa a toxina botulínica, o Botox, para isso, né? Assim como todos os outros, preenchedor, bioestimulador, tudo é usado primeiro na parte da saúde. Dá para ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro, cai na estética, né? Então, assim, o Botox ele serve para paralisar a musculatura, né, como as rugas do bravo, da testa, dos pés de galinha, né, que é o orbicular dos olhos, mas também serve para, por exemplo, bruxismo, enxaqueca,
Hiperidrose, que é o excesso de suor, né? Tanto nos pés, quanto nas mãos, na axila ou alguma outra região, mas esse é o mais comum. Então, esse é o Botox, né? Entendi. O bioestimulador. O que são os bioestimuladores? Os bioestimuladores são a paixão da minha vida, né? Eu amo bioestimulador. O bioestimulador, ele serve para questão, assim, flacidez facial, tá? Isso tudo falando a nível prático, tá? O bioestimulador, por exemplo, ele foi inicialmente usado para pacientes com HIV, né? Ah, é mesmo? HIV. Olha. E então, assim, para recuperar a estrutura perdida, né? Aquele gordinho a Porque mais. eles ficavam muito magros. Exato, foi isso que foi desenvolvido o bioestimulador. Dá para ganhar dinheiro? Então, vamos para estética. Né? Vamos para estética daqui a pouco. Então, quando as pessoas, até isso é um detalhe importante, quando as pessoas têm medo, ai, mas isso é novo na estética. Não é novo. Não é. O pessoal já usa há muito tempo para outras coisas e agora está na hora de ganhar dinheiro em cima. Então, foi assim que cai na estética. E o outro tratamento que você falou, exossomos. O que é isso? Exossomos, eles são filamentos de células-tronco. Então, em resumo, células-tronco. Né? Tá. As células-tronco já são tão conhecidas há mais de 10, 15 anos por todas as suas benfeitorias na nossa saúde, no nosso organismo. Então, dá para ganhar dinheiro em cima, né? Vamos trazer para a estética. Tô achando ótimo isso. Vamos trazer para a estética. As células-tronco, eu falo assim, hoje, eu amo muito o bioestimulador, mas as células-tronco, por já ser minha paixão na parte da pesquisa, na área da estética, ela é uma paixão um pouquinho maior, né? Por quê? O que ela faz na pele? Ela simplesmente, vai a nível celular e consegue rejuvenescer as nossas células. Gente, que maravilhoso. Vamos pensar a nível prático? Assim, vamos dizer, se eu faço uma vez por mês aplicação de células-tronco, praticamente eu não envelheço mais. A ideia é essa. E já tem estudos, né, com artigos, tudo certinho. E eu não fiz o teste ainda, não peguei nenhum paciente ainda, por questão de logística e tempo. Mas tem estudos já que mostram que as células-tronco são capazes de reverter o cabelo branco. Gente, sim. Notícia maravilhosa. Só notícia boa aqui. E eu falo, eu fiz há 2 semanas. O horror da indústria cosmética. Exato. E os estudos são incríveis, assim, sabe? A nível de feridas, de queimadura, você fazer ali pra, né? A pessoa, tô com cicatriz. Por exemplo, meu paciente de cicatriz de acne, né? Que eu falei da cicatriz ali. O dia que eu fiz a sessão de células-tronco nele, ele ficou maravilhado. Eu cheguei e encontrei ele num sábado, num encontro, e ele falou assim, minha doutora, e não sei o que, dele, Ju, o que foi isso? Dele, meu Deus, a minha pele tá outra, minha pele não sei o que, minha pele não... Ele assim, ele tava completo. E um homem trazer esse retorno. Foi incrível. Eu fiz há 2 semanas no meu rosto, que também sou filha de Deus. Claro, você não vai aproveitar. Eu fiz assim, porque eu vim de uma série de eventos que eu tava usando maquiagem, não sei o que, e põe, vai, tudo isso, e a minha pele estava ficando bem ressecada. Eu fiz, uma seda de novo, isso com 1 semana e pouco, mais ou menos, que eu fiz. Mas, Ju, mas ainda é caríssimo. Não, ele é acessível. Ele é acessível. Seres humanos, Não, é acessível, sim. Não claro, é como tudo Não. Ele é acessível, sim. E como tudo na estética, né? Dá para parcelar. Que ótimo. Isso que todo mundo vai perguntar sempre, né? Agora vamos falar de uma questão assim, você é uma cientista trabalhando com estética, mas tem muita gente trabalhando com estética sem formação adequada, né? No caso dos injetáveis, que eu acho que é mais sério ainda, porque você está injetando alguma coisa, né, no seu rosto, no seu corpo. Quem pode trabalhar com injetáveis? O esteticista pode, de forma geral, trabalhar a formação de esteticista? Quem pode? Quem pode, tá? Isso depende muito da regulamentação dos conselhos, tá? Cada
Cada grupo de profissionais tem um conselho que rege suas normas. Por exemplo, o de farmácia, né? Também sou formada em farmácia, né? No que você não é formada mesmo, Ju? Química, biomédica, farmácia, cientista, tudo junto. Então, eu também sou farmacêutica. O farmacêutico, ele é habilitado a fazer a parte injetável, porém teve uma briga de conselhos. Com essa briga de conselhos, farmácia perdeu a habilitação, perdeu a direito. Mas correram atrás e voltou. Então, falar quem pode e quem não pode é muito complicado. Depende do momento. Depende do momento. Mas, assim, oficialmente, hoje, médicos, sim, né? Dentistas, né? Farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, até onde eu saiba. Talvez tenha mais outros, mas eu não sei como que está a parte dos órgãos ali, da regulamentação. Né? Eu soube já que teve, que esteticistas também já teve, né? E esteticistas são os profissionais que fazem limpeza de pele, massagem, a parte de aparelhos, toda essa parte assim. Eu soube que eles já tiveram, não sei se ainda eles têm. Fisioterapeutas também, não sei se ainda tem. E depende também do estado do país, talvez? Também, muda muito de estado para estado e vai. Então, assim, é muito, tem que avaliar bem. De maneira geral, Ju, que dicas você daria para quem está nos assistindo, né? Está procurando fazer um procedimento, os cuidados na hora de procurar um profissional. O que tem que avaliar? Se a pessoa pega e digita o nome do profissional na internet, consegue achar pelo conselho se a pessoa está habilitada ou não. Uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, Vanessa, é que, por exemplo, eu me formei como biomédica e também como farmacêutica. Nós vamos considerar o biomédica. Eu não posso simplesmente já injetar. Eu tenho que fazer uma pós-graduação, validar essa pós-graduação na área, tem toda a parte certinha do que tem, que não tem e tal. Depois dessa validação, eu estou apta para fazer a parte injetável. Não é só, já me formei, não. Existem alguns cursos que se a pessoa faz um estágio de 500 horas, ela também, quando termina a graduação, ela está apta para fazer a parte injetável. Mas a dica que eu dou procura isso, tá? Procura o nome da pessoa. No Google mesmo. No Google mesmo, ele aparece lá. Por exemplo, se a pessoa fala assim, coloca o nome da pessoa. Aí a pessoa aparece lá, por exemplo, doutora Juliane Hostert, não sei o quê, daí vai aparecer biomédica. Aí você pode, no Conselho de Biomedicina, porque ele vai aparecer que eu sou biomédica, no conselho, tá apta, não sei o quê, a pessoa acha todas as informações certinhas. Que importante isso. Muitas pessoas têm diplomas estampados nas suas clínicas, assim, mas venhamos e convenhamos, até onde imprimir um papel não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Porém, com os órgãos regulamentadores, tudo certinho ali e tal, você consegue ver essa identificação. E a gente fala assim, às vezes dá trabalho, mas uma amiga indicou tal pessoa. É um tempo que você vai perder consultando que pode valer muito, porque a gente vê coisas terríveis, absurdas, né? Só quando vai parar num programa como Fantástico, assim, que aparecem, as pessoas ficam destruídas mesmo, que é um horror o que as pessoas fazem. Não, eu acho absurdo isso. É triste, né? Eu fico muito triste por essas pessoas que vão procurar beleza e destroem a vida. Sabe o que é mais triste? Eu tenho meu Instagram pessoal e eu vejo pessoas que eu sei que não têm habilitação, que não têm a formação e trabalham em clínicas, né? Clínicas normais, assim, mas, né? E vejo as pessoas fazendo a parte injetável, eu falo, meu Deus. E daí eu vou pesquisar, a pessoa não tem formação, tá cursando a graduação, mas o quê? É uma pessoa engajada. Ela fala bem nas redes sociais. Ela fala bem nas redes sociais, isso é perigo, né? Ela é influencer, ela não sei o quê. Aí não, ela sabe o que tá falando. Decorar um texto todo mundo decora. Sim, né? Falar então, bem, né? Se você desenvolta um vídeo, muita gente pode ser. Que perigo. Então, eu acho que essa é uma dica bem importante, Juliane, procurar até nas redes sociais profissionais sérios. Porque falar, todo mundo fala, né? E um detalhe bem importante, eu vi uma profissional assim, que foi, nossa, isso me doeu assim, lá no fundinho, que eu vi a pessoa colocando assim, especialista em regeneração celular, células tronco, não sei o que e tal.
Aí eu olhei e falei, gente, eu tenho um mestrado nessa área, eu estudo e não sei o quê, e eu não sou especialista ainda nessa parte, né? Nossa. Eu não me considero. E daí tá. Daí eu falei, oi, fulana, não sei o quê, conheço, né, e tal, da faculdade. Falei, tá. Dela, não, eu fui numa palestra lá na Argentina e não sei o quê. Deu, tá, habilitou como... as pessoas, então, escrever na bio do Instagram tá habilitando nada, até gente. Quando? Né? Perigo, eu falei, isso agora deu diploma? Vi uma palestra, sou especialista. Fiz não sei o quê, sou especialista. Não. Nossa, então fiquem atentos, por favor, né? Ju, para encerrar, assim, muitas mulheres, eu também penso assim, que nós mulheres, a gente não quer ficar mais jovem, a gente quer parecer menos cansada, não é mesmo? Então, você acha possível que a estética traga isso, essa questão de envelhecer com dignidade, fazendo com cuidado, dá para envelhecer com dignidade e parecer menos cansada? Total, e com responsabilidade, ao ponto das pessoas, assim, sabe, elogiarem sempre a tua beleza contínua. Entendeu? Sim. Que eu falo, essa é a palavra-chave, contínua, né? Então, assim, eu falo investir em bioestimuladores, células-tronco, que são os exossomos, né? O PDRN, que é o DNA de salmão, que ele é tão bom quanto as células-tronco e tal. A parte de bioestimulador. O bioestimulador, preenchedores em alguns pontos certos, porque um dos primeiros sinais de envelhecimento é nossos lábios, começa a afinar. Então, você fazer um preenchimento para recuperar a estrutura é diferente do que você sair com uma linguiça na boca, né? Fica muito feio quando exagera. Nossa, fica horrível, né? Então, assim, dá sim para envelhecer muito bem e de uma forma linda e de forma contínua. Muito bom. Muito obrigada, Juliane, pela sua entrevista. Né? Eu que agradeço. Nossa, eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas também aprenderam. Eu fico feliz. E muita informação de qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Gente, esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente se encontra em breve. Tchau!